Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre adubação de culturas, mais precisamente sobre a aula de adubação de cereais. Nós temos uma análise de solo que nós estamos trabalhando já na terceira videoaula. Nós utilizamos essa análise de solo para a aula de interpretação da análise de solo, para a aula sobre recomendação de calagem e gessagem, e agora nós estamos usando a mesma análise de solo para a aula de adubação. Portanto, se você não viu as aulas anteriores, você precisa parar o vídeo, assistir às aulas anteriores para entender como nós classificamos cada um desses nutrientes, cada um desses itens da análise de solo, como nós calculamos esses fatores aqui da análise de solo e como nós interpretamos esses resultados. Tudo isso está lá na primeira aula de interpretação de análise de solo e é preciso que você tenha esse conhecimento para que você possa acompanhar a nossa aula de adubação. Nesse caso, eu vou pegar a primeira cultura, que é o trigo de sequeiro, para fazer uma recomendação de adubação, mas o processo é exatamente o mesmo. Eu não vou gravar um vídeo para cada cultura, porque calagem, gessagem e adubação, se você sabe para uma cultura, você sabe para todas. O raciocínio é exatamente o mesmo, a única coisa que muda é a tabela de referência. Bom, no material eu deixei para vocês uma tabela de referência, por favor veja se ela está atualizada, eu atualizei ela. Se você não está com uma tabela de referência desse ano, por favor, dê uma olhada, as anteriores, de vez em quando eu faço algumas alterações. Se você fez o download antes de eu ter alterado na plataforma do SIGA, por favor, faça o download de novo, veja se a sua planilha está atualizada para esse ano. Bom, lá na planilha, na tabela que eu deixei para vocês sobre a adubação, tem essa tabelinha que é a tabela de referência de adubação para a cultura do trigo de sequeiro. Reparem que ela tem a expectativa de rendimento, então nós temos aqui 3 toneladas por hectare, 4 toneladas, 5 toneladas por hectare de produtividade. Temos aqui o nitrogênio. O nitrogênio ele não é determinado na análise de solo, então não tem como a gente usar ele da análise de solo como referência. Nós vamos usá-lo apenas pela expectativa de rendimento. E aqui a gente tem os teores adequado e alto para fósforo e para potássio. Eu já vou explicar por que essa tabela não tem os teores baixo e médio, ou muito baixo, baixo e médio da análise de solo. Bom, considerando que no exercício eu tenha pedido 4 toneladas por hectare de produtividade, então a gente precisa aplicar 20 quilos por hectare de N em semeadura. E repara que aqui eu estou falando do nutriente, de N. Não estou falando de ureia, não estou falando de nenhum fertilizante. Para o fertilizante a gente ainda precisa fazer o cálculo para saber. Então é 20 quilos por hectare de N, do nutriente. Nós vamos ter 40 quilos por hectare de N em cobertura, tá? Aplicado após a emergência. No caso do trigo, vocês vão ver que é no início do perfilhamento que a gente vai fazer essa cobertura. E aí vamos olhar a nossa análise de solo. A nossa análise de solo, o fósforo, nós classificamos ele como teor adequado. Se você não sabe por que esse teor de fósforo é considerado adequado para essa textura de solo, pare agora o vídeo, volte lá para o vídeo de interpretação de análise do solo, revise ele e depois volte aqui. Se a gente tem um teor adequado de fósforo, então, num teor adequado para a produtividade de 4 toneladas, nós precisamos aplicar 70 quilos de P2O5, ou seja, de fósforo por hectare, tá? Então, quero que vocês, no momento, vamos pensar primeiro na semeadura, eu quero que vocês guardem 2 valores, 20 quilos por hectare de nitrogênio e 70 quilos por hectare de fósforo, de óxido de fósforo, né, de P2O5. Muito bem. O potássio
eu não posso utilizar dessa tabela, que é a tabela de manutenção. Nós temos dois tipos de adubação. Nós temos uma adubação de manutenção, que nada mais é quando eu tenho um solo de teor adequado, eu apenas preciso repor os nutrientes que serão extraídos pela cultura. Por que você precisa repor? Ora, você tem um teor, por exemplo, de fósforo adequado no solo. Ele é adequado para se ter uma produtividade de 4 toneladas por hectare. Só que se todo ano você colocar culturas ali, a cultura, quando extrai os nutrientes, ela exporta para os grãos, e quando você vende a produtividade, aquele grão que você está vendendo, ele está levando junto com ele fósforo, potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio, por aí vai, que são elementos que foram retirados do solo. Isso, ano após ano, você vai causando uma exaustão do seu solo, e o seu teor de fósforo, que era adequado, passa a ser médio, depois passa a ser baixo, depois passa a ser muito baixo. Então você precisa realizar uma adubação de manutenção. O que é? Manter esse fósforo em níveis adequados, mesmo que você continue extraindo nutrientes e exportando eles junto com a produção. Só que no caso do potássio, nós vimos aqui que o nosso nível de potássio no solo, o teor é médio. Ou seja, ele não está no teor adequado, ele precisa de uma correção. Nesse caso, nós não vamos fazer apenas uma adubação de manutenção, nós vamos fazer uma adubação corretiva, que são essas tabelas. Você vai observar que nós temos uma tabela de adubação corretiva para o fósforo e uma tabela de adubação corretiva para o potássio, que vai servir para todas as culturas de cereais. A tabela corretiva é a mesma. O que vai mudar, cultura por cultura, é essa tabela de manutenção. Essa tabela aqui de manutenção é uma específica para cada cultura. Então, se o teor for adequado ou alto na análise de solo, você vai olhar a tabela de manutenção específica daquela cultura. Já se for um teor médio, baixo ou muito baixo, você vai olhar a tabela de adubação corretiva, que é geral para todas as culturas, que é a mesma para todas as culturas de cereais. Então, nesse caso, nós temos aqui, olha lá, os teores muito baixo, baixo e médio para potássio. Então, é aí que nós vamos fazer. Nós temos dois tipos de adubação corretiva. Nós temos aquela corretiva total, aonde a gente coloca uma quantidade muito grande do nutriente de uma vez para corrigir o solo, e depois nós fazemos a adubação de manutenção na mesma safra. Então repara, você faz uma adubação corretiva, corrige o solo e aí deixa ele em teor adequado, e aí a partir daí, quando for fazer a cultura, você só coloca a de manutenção. Então, numa safra, a gente teria duas adubações. É muito difícil um produtor estar capitalizado, ter dinheiro para investir numa adubação corretiva total. Tá? Então, o mais comum é essa que eu vou apresentar para vocês, que é uma adubação corretiva gradual. Ou seja, a gente coloca aquilo que a cultura vai extrair, o que seria a adubação de manutenção, e um pouco a mais para ir corrigindo o solo ano a ano. Então, por que ela é gradual? Porque a cada ano você vai corrigindo um pouco do solo até você chegar nos níveis adequados. Então, nesse caso, a gente precisa olhar numa tabela só, em vez de ter que fazer uma adubação e depois fazer uma segunda adubação. Bom, como que a gente vai olhar? O nosso teor aqui, a nossa CTC a pH 7 é 6,0352. Nesse caso, nós temos então uma CTC a pH 7 maior do que 4 centimol de carga por decímetro cúbico. Né? O nosso teor no solo é médio, então nós vamos olhar aqui o teor médio e nós descobrimos que precisamos de 60 quilos por hectare de óxido de potássio, ou seja, de K2O. Nesse caso, nós vamos colocar então aqui do lado, nós já temos as nossas necessidades para adubação de semeadura. 20 de nitrogênio, 70 de fósforo e 60 de potássio. O que é que precisa chamar a sua atenção? Para doses de
potássio acima de 50 kg por hectare no sulco ou 80 kg por hectare a lanço devem ser parceladas. Por que devem ser parceladas? Porque o cloreto de potássio, que é a principal fonte de potássio dos fertilizantes, é o fertilizante que tem o maior índice salino. Ou seja, ele é o que tem o maior potencial de sal e se você errar na dose, principalmente em sulco, vai acontecer a queima da semente ou a queima das plântulas e você vai ter um sintoma de injúria causado pelo fertilizante que vai comprometer a produtividade da sua lavoura. Por isso, nesse caso, nós sempre vamos usar o potássio em sulco até 50 kg por hectare e a lanço 80 kg por hectare. Tá, mas eu preciso de 60. Quer dizer que eu só vou poder aplicar 50? Você só pode aplicar 50 de uma vez, principalmente em sulco. Isso quer dizer que você pode pegar esses 10 kg por hectare que está excedente e colocar na adubação de cobertura. Você divide, você parcela isso daí. Então, nesse caso, nós vamos usar 20 de N, 70 de fósforo e 50 de potássio, porque é o máximo que eu posso fazer em sulco. Vou fazer aqui um exemplo do cálculo de adubação em sulco, porque é o mais difícil, é o mais complexo, por isso é aquele que eu peço nos exercícios e nas atividades das culturas, tá bom? Qual é a primeira etapa, então, nesse caso? Nós sabemos que nós temos 20, 70 e 50. Você vai precisar olhar o que tem disponível no mercado e tentar achar uma formulação que seja o mais próximo possível dessa proporção entre nitrogênio, fósforo e potássio. Eu deixei para vocês no material de referência uma tabelinha com os principais fertilizantes comercializados no Brasil de várias empresas. Então, não necessariamente você irá encontrar todos esses fertilizantes em uma empresa só, tá? Eu fiz um levantamento do que tinha no mercado. Qual é o primeiro passo, então? O primeiro passo é identificar qual é o menor valor entre esses três aqui. O menor valor entre nitrogênio, fósforo e potássio é 20. Então, nós vamos pegar todas essas exigências aqui e dividir pelo menor valor, que é 20. Então, 20 dividido por 21, 70 dividido por 20, 3,5, 50 dividido por 20, 2,5. Ou seja, eu preciso encontrar aqui nessa tabela um fertilizante que tenha 3,5 vezes mais fósforo do que nitrogênio, que tenha 2,5 vezes mais potássio do que nitrogênio. Essa é a proporção que eu preciso encontrar. Para facilitar, o que eu gosto de olhar? Quais são aqui os fertilizantes que nós temos disponíveis? Nós temos aqueles que têm 2 de nitrogênio, 3, 4, 5, temos que tem 6, 7, 8, 9. Esses que têm 0 de nitrogênio são, obviamente, fertilizantes utilizados na cultura da soja, não servem para as nossas culturas de cereais que não têm fixação biológica de nitrogênio. 2, 3% são fertilizantes pouco concentrados em nitrogênio e que provavelmente demandariam uma dose muito grande. Então, nós vamos começar a partir do 4 aqui para frente. Então, se eu multiplicar cada um desses valores aqui por 4, eu vou chegar a uma fórmula que seria 4, 14 e 10. Seguindo aqui, o próximo fertilizante é o 5. Então, se eu multiplicar cada um desses fatores aqui, dessa proporção da minha fórmula base por 5, eu teria 5, 17, 12,5, né? 17,5, 12,5. E assim sucessivamente. Se eu multiplicar por 6, eu teria um 6, 21, 15. Se eu multiplicar por 7, eu teria um 7, 24, 17. E se eu multiplicasse por 8, eu teria um 8, 28, 20. Muito bem, agora que eu já fiz essas multiplicações por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, você precisa procurar aqui nessa tabela quais são os fertilizantes ou as fórmulas que mais se aproximam de uma dessas proporções, tá? Se você parar o vídeo e procurar, você vai encontrar
que a gente tem um 8,28,20 aqui, igualzinho o que a gente tem encontrado na proporção. Ou seja, a proporção de nitrogênio, fósforo e potássio está exatamente igual a que a gente precisava. Não é sempre que isso acontece, isso foi uma sorte, tá? E eu já vou explicar no próximo exemplo o que acontece quando não dá certinho, mas nesse caso a gente coincidiu de ter exatamente a mesma proporção que a gente precisava. Então o que a gente vai escolher agora? O 8,28,20. Tá? Vamos fechar por qualquer um. Você poderia escolher o nitrogênio, o potássio ou o fósforo. Eu vou escolher pelo fósforo, mas tanto faz. Então, essa fórmula 8,28,20, o que quer dizer esse 28? Quer dizer que ele tem 28% de P2O5, ou seja, que ele tem 28% de fósforo. Em resumo, em 100 kg de 8,28,20, nós temos 28 kg de óxido de fósforo, ok? Quantos quilos nós precisamos? Nós precisamos de 70. Então, 70 kg de óxido de fósforo, X. Vou fazer a multiplicação em cruz, 70 vezes 100, dividido por 28, eu vou chegar em 200 quilos por hectare de 8,28,20, tá bom? Como que eu sei se essa dose está correta? Como que a gente verifica se nós chegamos num valor adequado? Você multiplica a sua dose pelas porcentagens e você tem que chegar nesses valores aqui, nos valores desejados. Então, 250 quilos por hectare vezes 8%, ou seja, 250 quilos vezes 0,08%, 8%, dá 20 quilos por hectare de N. Quanto nós precisávamos de N por hectare? 20 quilos. Então, aqui tá ok. Se você fizer 250 quilos por hectare vezes 28%, nós vamos chegar em 70 quilos por hectare de fósforo. Quanto nós precisávamos? 70. Então, aqui também está ok. E por fim, 250 quilos vezes 20% vai dar 50 quilos por hectare de potássio. Quanto nós precisávamos? 50. Está ok também. Então, nesse caso aqui, se aplicarmos 250 kg por hectare de 8,28,20, nós vamos estar fornecendo 20 kg por hectare de N, 70 de fósforo e 50 de potássio, que era o que nós havíamos desejado inicialmente. Professor, e se não bater? E se faltar ou passar? Aí nós temos uma regra muito importante, que é a variação entre o desejado, que são esses valores aqui, e o ofertado, que são esses valores que nós acabamos de calcular aqui, tem que ser no máximo uma variação de 10 kg por hectare para mais ou para menos. Então aqui nós poderíamos oferecer 70 quilos, variando de 80 a 60, estaria certo. Qualquer resultado que nós encontrássemos aqui que tivesse entre 60 e 80 para fósforo, estaria correto. Potássio tem uma pegadinha. Essa variação aqui, quando chega a 50 kg de potássio, ela só pode ser para menos. Então estaria certo de 40 a 50. Por que 60 não? Porque lembra que tem um índice salino muito alto e nós podemos usar no máximo 50 kg por hectare? Então, nesse caso aqui, qualquer resultado que desse aqui, quando a gente multiplica a nossa dose pela porcentagem da nossa fórmula, qualquer resultado entre 40 e 50 estaria correto. Nesse caso, então, nós vamos recomendar 250 kg por hectare de 8,28,20. Como que a gente calcula a quantidade por metro de sulco, já que nós estamos fazendo uma aplicação em sulco? Nós temos um exemplo, um espaçamento para a cultura do trigo de 17 centímetros, né? Então, nós vamos fazer 10 mil metros quadrados, ou seja, 1 hectare, dividido por 0,17, quer dizer que nós vamos ter 58.823 metros de sulco em 1 hectare. Essa é a fórmula mais simples que a gente tem para calcular os metros de sulco por hectare. Ora, quantos quilos nós precisamos aplicar por hectare?
250 quilos, não era isso? Então, você pode fazer 250 quilos por hectare e dividir por 58.823. Você vai ter um resultado em quilo, provavelmente vai estar 0,00425. Você multiplica esse resultado final por 1.000 para ter em gramas. Ou então você já pode colocar na fórmula 250 vezes 1.000, você já transformou esse 250 em gramas, ou seja, você vai ter 250.000 gramas por hectare dividido por 58.823, vai te dar um resultado de 4,25 gramas por metro de suco de 8,2820. Essa é a quantidade que tem que cair por metro. Como que você regula isso? Tá? Você pode calcular, por exemplo, quanto que é uma roda, um giro da roda da semeadora, adubadora, e ver quanto que ela percorre. Por exemplo, ela percorre 70 centímetros, e aí você tira aquele sifão que desce para o sulco do fertilizante, coloca uma sacolinha lá, dá as voltas no pneu, para dar a quantidade, por exemplo, de 10 metros e ver quanto cai. Em 10 metros teria que cair 42 gramas, né, e meia. Ou então você tira ali aquela sanfona que desce para o sulco do fertilizante, coloca uma sacolinha, anda 10 metros e vê quanto caiu. Tem que cair 42 gramas e meia. E aí você regulou a sua semeadora, tá bom? Feita a adubação de semeadura, qual que é a nossa recomendação de semeadura então? Nós vamos recomendar 250 kg por hectare de 8,2820, que no espaçamento de 17 centímetros para a cultura do trigo, representa 4,25 gramas por metro de suco de 8,2820. Vamos então à nossa adubação de cobertura. Se você lembrar, lá naquela tabelinha de adubação de manutenção, nós havíamos colocado que tinha 40 quilos por hectare de nitrogênio, que nós olhamos lá na tabela de adubação de manutenção, e nós temos 10 quilos por hectare de potássio, que estava excedendo na semeadura, que ia ter problema de salinidade e que nós jogamos para cobertura. Não pode esquecer desses 10 quilos que nós deixamos lá. Poderia aplicar aqui ureia para nitrogênio e cloreto de potássio para o potássio? Poderia. Por que nós não fazemos? Porque seriam duas aplicações. Você teria que aplicar a ureia, depois aplicar o potássio. Você teria dois gastos com diesel, com maquinário, por aí vai. Então, é muito mais prático e econômico, operacionalmente, você procurar uma forma comercial de cobertura. A cobertura nós vamos fazer a lanço. Então, nesse caso, o raciocínio é exatamente o mesmo. Eu deixei uma tabela para vocês de referências, de fórmulas de adubação de cobertura. Reparem que as fórmulas de adubação de coberturas, elas são bem mais concentradas e ela tem teores de nitrogênio muito mais elevados do que para a semeadura. Por que isso acontece? Porque na semeadura a gente precisa apenas fornecer o que a gente chama de arranque inicial. Não é o pico de necessidade de nitrogênio da cultura. Então, nesse caso, a gente vai deixar para fornecer o nitrogênio mais próximo do momento adequado da formação da produtividade, seja no estabelecimento de espigas, seja no estabelecimento já da produtividade potencial. Nós vamos parcelar essa adubação nitrogenada, porque o nitrogênio ele é muito lixiviado no solo. Se você fizer uma aplicação muito grande inicial, você apenas vai perder esse dinheiro que você investiu em adubação. O raciocínio aqui vai ser exatamente o mesmo. Nós vamos identificar aquele elemento que tem em menor quantidade, o menor valor é 10. Vou dividir então todos os valores por 10. 40 dividido por 10 dá 4, 0. Por que nós não usamos o fósforo em cobertura? Porque o fósforo é um elemento imóvel no solo. Você pode colocar a quantidade de fósforo que for, aquilo que não for usado esse ano vai estar lá o ano que vem.
Então a gente coloca ele todo em semeadura, porque ele não tem um índice salino muito grande, é um fertilizante que não tem um índice salino que vai prejudicar as culturas, e ele não se lixivia no perfil do solo. Aquilo que você colocou no solo ficou lá. O que você não usou vai estar lá ano que vem, depois do ano que vem, por aí vai. Nós já temos solos extremamente deficientes, né, de fósforo. Então nesse caso nós vamos usar o fósforo todo em semeadura, nada em cobertura. Então precisamos achar aqui uma fórmula que tenha essa proporção de 4:1, ou seja, 4 de nitrogênio para 1 de potássio. Não tem aqui nessa fórmula essa proporção de 4:1. O máximo que nós vamos achar aqui é uma proporção de 3:1. Olha lá, 12 vezes 3 dá 36. Então, o máximo que a gente chega próximo é essa proporção de 3:1, que é o 36012. Tá? Vamos tentar fechar com essa fórmula, então. O 36012... quer dizer o quê? Quer dizer que em 100 kg de 36012 nós temos 36 kg de nitrogênio, 36%. Né? Poderia começar pelo potássio também. Em 100 kg de 36012 eu tenho 12 kg de potássio. Isso daí também poderia ser feito. Pelo nitrogênio. Quanto que a gente precisa? Nós precisamos de 40. Então, se 100 kg de 36012 tem 36 kg de nitrogênio e eu preciso de 40, quantos quilos do fertilizante eu preciso aplicar no nosso solo? Você vai fazer 40 vezes 100 dividido por 36, vai dar 111 quilos por hectare de 36012. Encontrou a fórmula e encontrou a dose, o próximo passo é verificar se o ofertado por essa fórmula nessa dose bate com o desejado para essa cultura. Então nós vamos lá, 111 quilos por hectare de 36012 vezes 36% dá 40 quilos de nitrogênio. Quanto nós precisávamos? 40 quilos, então aqui está tudo certo. Bom, e agora, 111 vezes 12% dá 13,33 quilos por hectare de potássio. Quanto nós precisávamos? De 10. Então está passando um pouco a mais de potássio. Para ser mais preciso, está passando 3,33 quilos por hectare de óxido de potássio para cada hectare. Qual que é a nossa regra? A variação entre o desejado e o ofertado, no máximo, mais para mais ou para menos 10 kg por hectare. Então aqui, qualquer valor, né, aí, até 20 kg estaria certo. Então no nosso caso, 13 para 10, está passando apenas 3, está dentro desse nosso limite de 10, então aqui está certo também. Então sempre quando você não encontrar a fórmula exatamente naquela proporção, nós vamos utilizar essa regra de no máximo 10 quilos por hectare para mais ou para menos, tá bom? Nesse caso, como vai ser feito uma adubação a lanço, tá? Basta dividir esse 111 aqui por 10 mil metros quadrados que você vai saber quanto deveria cair por metro quadrado desse fertilizante. Pronto, agora você já terminou uma recomendação de adubação, de semeadura e de cobertura para a cultura do trigo, e o raciocínio é exatamente o mesmo para a cultura do milho, do sorgo, do milheto e para as outras culturas também, soja, algodão. Adubação de culturas, se você sabe uma, você sabe todas. Espero que vocês tenham aprendido como fazer a adubação de semeadura e de cobertura e até a próxima videoaula.